Essa questão 16 aqui, ela está pedindo para representar o conjunto dos números que não pertencem aos racionais. Os únicos que não pertencem aos racionais são as raízes que não são exatas. Então, não existe raiz exata para 3, né? Os números não periódicos, por exemplo, o que é um número não periódico? É uma conta que ela é infinita, um número infinito, só que os números após a vírgula, eles não vão se repetir, tá? Mas ele é infinito, então ele é chamado de não periódico. Igual o π. O π, ele é não periódico. Por quê? Porque ele é um número infinito em que os algarismos após a vírgula não se repetem, tá? Mas ele é infinito. Então, nesse caso aqui, esses 3 exemplos não pertencem ao grupo dos números racionais. Ele pertence ao grupo dos números irracionais, tá? Então, olha aqui. A única alternativa que eu consigo marcar é a letra D. Por quê? Não existe raiz exata para 2. Não existe raiz exata para 27. Então, se não existe raiz exata, não é racional. O π é um número infinito, só que os algarismos após a vírgula não se repete, igual a dízima periódica simples e a composta. Então, ele também não é racional. E essa fração aqui, se eu sei que o π é um número não periódico, se eu dividir por 2, ele vai continuar sendo não periódico, né? Então, também não é racional. Então, a letra C é a alternativa correta. Questão 17. Essa questão 17, ela envolve porcentagem e ela envolve também regrinha de 3. Então, olha aqui. Na etiqueta de uma garrafa de vinho de 750 ml, 750 ml, então, vamos representar aqui, ml. A garrafa tem 750 ml, tá? Aparece registrado que o vinho tem uma graduação alcoólica de 12,5%. Agora, o que eu vou fazer? 12,5%. Porcento, quem representa o porcento é 100. Cento é 100. Então, se a garrafa de vinho é de 750 ml, então eu vou colocar aqui o 100 para representar a totalidade, 100%. Então, toda vez que eu vou representar porcento, eu tenho que trabalhar com 100, tá? Sobre 12,5%. Então, aqui eu estou representando a porcentagem. Ele falou assim, a quantidade total em ml de álcool que contém essa garrafa de vinho é quanto? Tá, eu não tenho a outra ml, então eu vou representar por X. Eu estou em busca da quantidade total em ml, tá? Então, agora eu vou fazer a multiplicação. Lembrando que quando eu trabalho com porcentagem, eu trabalho com 100. Então, agora eu multiplico cruzado, Eu vou multiplicar sempre onde tem a letra primeiro. 100 vezes x, 100x. Igual. 750 vezes 12,5 dá 9.375. Agora eu vou isolar a letra, vou deixar a letra sozinha. Então, x é igual a 9.375 sobre 100, porque se ele está lá do lado da letra multiplicando, ele passa dividindo. Então, x é igual. Como a divisão é por número que tem zeros, eu não preciso armar uma conta e fazer, eu posso já fazer usando o método direto. Então, eu vou repetir aqui, 9.375, tá? Se eu tenho 2 zeros aqui, eu vou deixar 2 algarismos após a vírgula. Então, a resposta aqui vai ser letra A.
Questão 18. Se A e B são números reais, quem são esses números reais? São todos os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os irracionais. Todos eles pertencem ao grupo dos números reais. Falou que o A tem que ser menor que B, tá? E o E é a soma de A mais B dividido por 2. Vamos analisar aqui a alternativa correta. Por exemplo, nessa letra B, o A e o B entra dentro dessa relação aqui. O A está negativo e o B está positivo, né? O A está do lado esquerdo e o B está do lado direito. Então, eu posso falar aqui, vamos supor, que o A vale menos 2 e que o B vale 2 positivo. Então, tudo bem até aqui, está dentro da relação. Para me saber aqui o E, se eu somar A mais B dividido para 2, vamos ver se vai bater certo aqui, né? Dar o resultado 0. Aqui, ó, se eu somar A menos 2 e o B mais 2, menos 2 com mais 2 é 0. 0 dividido para 2 é 0. Então, dá certinho, ó. Então, o E, ele tá no centro, porque se eu somar o A negativo com o A positivo dividir por 2, dá 0. Então, o A, ele é um número negativo, o B, ele pode ser um número positivo, né? Porque o A é menor que B. E o E vai ser o centro, vai ser o número que vai representar aí o 0. A questão 19 é uma questão também que representa aí os números reais. Lembrando que os números reais são todos os números, tá? Positivos, negativos, o 0, as raízes exatas, as raízes não exatas, decimais exatos, dízimas periódicas simples, compostas e os não periódicos. Então, ele é o grupo maior, ele é o rei, ele é o que manda em todos os outros grupos, tá? Ele é o geral. Então, olha aqui, pediu para ordenar, né, esses números do menor para o maior. Então, eu vou observar aqui a letra A, por exemplo. Nessa letra A, tá menos 3,1. Esse ponto está representando uma vírgula, certo? Então, primeiro eu vou igualar essas casas decimais. Ó, isso aqui tem 2 casas decimais, eu posso colocar um 0 aqui para ficar 2 também, certo? Tá falando aqui, ó, que menos 3,10 é menor que menos 3,9. Verdade, né? É menor. Até aqui tá tudo certo, tudo ok. Tá falando aqui que menos 3 é maior que menos 3,09. Verdade, tá mais próximo de 0. Tá falando que raiz de 3 é maior que menos 3. Sim, porque a raiz de 3, ela já está até positiva, ela vai ser 1,44, né, aproximadamente. Qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. E aqui falou que o 3 é maior do que a raiz de 3. Sim, porque a raiz de 3 é aproximadamente 1,44. Então, o 3, ele é maior do que 1,44. Tá? Então, lembrando que a boquinha do sinal sempre fica virado para o número maior. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. Quando tiver dúvida, desenha a reta numérica, coloca aqui o 0 no centro. Aí, ó, por exemplo, eu tenho aqui menos 3,09. Depois eu tenho o quê? Menos 3,10, tá? Eu tô colocando os números que eu preciso. Quem está mais próximo de 0? O menos 3,09, então ele é maior. Ó, e foi o que falou aqui, ó, ele é maior do que menos 3,10, tá? Olha esse outro aqui na reta numérica. Raiz de 3 é 1,44 aproximadamente. Então, vamos colocar aqui 1,4. Tá falando que ele é maior do que menos 3. Tá certo, né? Porque menos 3
é um número negativo e todo número negativo é menor do que qualquer número positivo. Questão 21. As rodas traseiras e dianteiras de um trator têm diâmetro de 2 metros e 0,8 metros. Então, aqui eu montei uma razão, né? Em metros. O número de voltas que as rodas dianteiras dão, então, vamos colocar aqui um X, porque eu não sei, com o trator em movimento, no mesmo tempo que as traseiras dão 50, das traseiras eu sei que é 50, então, por que eu representei por X? Porque aqui eu não sei a quantidade de voltas que as rodas dianteiras dão, então eu representei por X, e a próxima informação ele trouxe que as traseiras dão 50 voltas, então eu coloquei os 50. Agora eu vou fazer a multiplicação em X, né? A multiplicação cruzada. Multiplico sempre onde tem a letra primeiro. 0,8 vezes X, 0,8x é igual a 2 vezes 50, eu tenho 100. Então, X é igual a 100 dividido por 0,8. Por quê? Se o número está ao lado da letra multiplicando, ele passa para baixo dividindo. Agora, é só realizar a divisão. 100 dividido para 0,8 dá 125. Então, a alternativa correta, letra D.